Esse bolo cremoso vai deixar você enlouquecida na quarentena, comadre. Já vai anotando toda a receitinha e faça aí, tá? Tira uma foto e me marca lá no Instagram que você vai ficar assim, ó, encantada com esse bolo. Menina, os gringos amam. Ah, e essa receita aqui, ó, é campeã das padarias, cafeteria da Europa toda. Vai anotando aí, clique em A gostei. primeira coisa que você vai colocar aqui na sua peneira é isso aqui, ó, uma xícara bem cheia de trigo. Agora é o seguinte, nós vamos colocar um terço dessa xícara aqui que está servindo como medida de cacau em pó. Uma coisa que você tem que levar sempre em consideração quando você for fazer um doce para gringo, que eles não usam doce muito doce não, tá? O doce deles geralmente não tem tanta aquele doce melado brasileiro, tá? Não esquece disso não. Aí agora é o seguinte, você vai pegar uma colher de sopa rasa, tá? Disso aqui, ó, bicarbonato de sódio. E também uma colher de fermento em pó. Eu uso para bolo sempre dessa marca aqui, ó. Eu aprendi com minha mãe quando era criança e sempre funcionou comigo, então sempre deu super certo. A colher também é rasa, tá? E para peneirar esses ingredientes é fácil, é só você fazer isso aqui, ó. Passar na sua peneira aí todinho. Peneirou bem? Aí agora você vai fazer o seguinte, você vai dar uma pequena mexida aqui no todos os seus ingredientes, tá? Se você tiver aí na sua casa o nosso querido fouet, ele vai te ajudar muito a misturar. Você misturando com fouet vai evitar que lá no fundo fiquem uns branquinhos, tá? Do trigo. Então, deixou isso aqui tudo bem homogêneo. Daí você vai fazer para mim o seguinte, colocar uma xícara cheia de açúcar, tá? E colocou açúcar, mistura. Misturou bem a açúcar com todos os ingredientes aqui. Daí você vai me colocar agora meia colher de sopa de sal. Joaninha, mas sal com açúcar? Sim, comadre. Os gringos, eles gostam de sentir o sabor do sal no sal na sua sobremesa. Por mais estranho que parece, essa pitadinha do sal dá sim um sabor interessante à sobremesa, certo? Aí agora você me faz um furinho aqui no meio. Fez esse furinho aqui no meio, daí você vai pegar dois ovos grandes. Mas Joaninha, por que seus ovos estão na água, comadre? Não é para matar o coronavírus. Essas ovos estão aqui na água morna, simplesmente porque eu moro na Islândia e aqui os ovos costumam ficar com a clara um pouco congelada, se é que você me entende. Colocou os ovos agora, misture bem. Aí é o seguinte, o nosso próximo ingrediente chama-se riome. O que esse riome aqui é? É um leite pasteurizado, um leite gordo. Esse leite aqui a gente consegue fazer manteiga, significa que é a nata. Então no país que você estiver aí, você procura um leite gordo, que é leite que dá para fazer a nata, manteiga, enfim. E é meia xícara desse creme de leite. Aí agora a gente continua misturando. Ó, percebeu que o negócio tá ainda meio duro? Tá virando tipo massa de pão? Porque nesse momento tá pedindo pra gente colocar um quarto de óleo. Você pode usar óleos de coco, qualquer óleo que você estiver aí. Eu estou usando óleo de abacate, tá? Misturou bem todos os ingredientes, ó, sente a textura aí, ó, que você vai ter na sua casa. Lembra, se você usar uma medida um pouco maior do que essa, ou um pouco menor do que essa, de repente você precisa colocar ou um pouquinho mais de trigo, ou se você usar uma medida maior do que essa, você vai precisar de colocar um pouquinho de leite mais, ou até um pouquinho de óleo. Então não se preocupa não, tá? Seguinte, misturou toda essa massa, daí você vai colocar um ingrediente que eu amo, que dá um cheirinho muito gostoso, que é isso aqui, ó, baunilha. É, a nossa baunilha líquida, tá? Você vai colocar aqui, ó, mais ou menos uma colher de sopa, e aí, ó, você volta a mexer aqui.
O cheirinho dela é incrível. Ó, a grande dica é o seguinte, não exagera na baunilha não, tá? Porque se você exagerar nela, dá um sabor um pouco mais amargo, certo? Misturamos tudo isso, agora nós vamos trazer isso tudo para a batedeira. Vem cá comigo. Eu super recomendo uma colher dessa de silicone, porque, comadre, ela ajuda muito a gente a retirar todos os ingredientes, tá? Agora é o seguinte, só bater. Misturou bem? Aí agora que vem o pulo do gato dessa massa, comadre. Vou até deixar aqui mais para baixo para você poder sentir o que nós vamos fazer aqui. Que é o seguinte, você vai pegar uma colher de sopa bem cheia de café instantâneo. Aí aquela medida que nós estamos usando, que é essa xícara aqui, você vai fazer o seguinte, ó, a água tá morna. Você vai colocar esse café aqui dentro. Aí, ó, você vai misturar esse café todinho aqui dentro. Comadre, esse segredo aqui, ó, é das melhores bakeries, dos maiores chefes do mundo. Então anota aí que você vai fazer um sucesso com essa receita, tá? Misture bem esse café e aí você coloca aqui, ó. E aí, comadre, volta aqui com o nosso querido batedor, que a gente quer mostrar tudo pra você, não quer que você perca um segredo. E ó, e bate. Pode bater na velocidade boa. Rapidinho assim. Aí agora vem um outro segredinho. Lembra daquele vinagre? Deixa eu tirar aqui, ó, porque senão eu não vou conseguir te mostrar o negócio direito. Lembra daquele vinagre que eu uso pra limpar o banheiro, limpar a casa? Pois é. Esse vinagre aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma colher de sopa desse, tá? Joaninha, é vinagre balsâmico? Joaninha, é vinagre de maçã? Não, comadre, é aquele vinagre de álcool, tá? Uma colher de sopinha assim, ó. Coloca aqui dentro. Se acanha não, pode colocar que esse é o segredinho aí, ó. Coloca aí, fecha a batedeira, ó. E ó, e volta a bater. Rapidinho assim, bateu. Aí agora nós vamos colocar ele na nossa forma. Espera que eu vou mostrar melhor pra você a consistência que isso ficou, tá? A outra opção é o seguinte, se caso você tenha na sua casa essas formas de silicone, funciona muito bem, tá? Ó, eu só retirei daqui para passar para aqui, para eu dar duas opções para você e para você clicar em gostei para mim, certo? Aí agora é o seguinte, ó, qualquer uma das duas formas que eu fazer, ou nessa aqui, você vai precisar de cobrir toda essa parte dela, toda a parte de cima com papel alumínio. Não esquece de virar o lado brilhoso para baixo, tá? Cobre assim, ó, como se fosse uma marmita mesmo, ó. Junta tudo isso. Joaninha, que bolo estranho esse que tá fazendo, comadre. Aguenta aí que você vai me dar um monte de clicado em gostei, tá? Vedou bem esse bolo. Aí agora vem cá comigo. Aí é o seguinte, você vai colocar água em uma panela, colocar para ferver. Aqui dentro, no caso, eu peguei, ó, essa tampa, coisa lá da minha panela de pressão, coloquei aqui dentro. Daí eu vou pegar o meu bolo, que está aqui, ó, completamente informado, bonitinho, coloco ali em cima, abaixo um pouco o fogo, deixo no médio, tá? A água aqui já está quase fervendo, tá? Pego a tampa, tampo direitinho e deixo aqui por mais ou menos 50 minutinhos, tá? Então, enquanto isso aqui tá fervendo, eu vou limpar aqui e vou ensinar a fazer a cobertura. Vem cá. Agora, para fazer nossa cobertura, nós vamos colocar uma medida, uma xícara desse leite gordo, pasteurizado, que tem aqui na Islândia, que se chama Riomi. É o mesmo leite que tem aí no seu país, que dá para fazer manteiga, chantilly, tem que ser um leite gordo assim, certo? E o próximo ingrediente é meia medida dessa de açúcar, tá? Misturou aqui, colocou aqui, não esqueça de dar uma pequena misturadinha, certo? Daí agora é o seguinte, nós vamos colocar agora, ó, 3 colheres de creme de leite, tá? Aquele creme de leite que você conhece aí, certo? Cada ingrediente que eu coloco, eu gosto de misturar um pouco aqui, ó, tá? Daí o nosso próximo ingrediente é o nosso querido cacau, certo? O cacau que eu estou colocando é o cacau em pó,
tá? Ele é um pouco, sim, amargo, porque nós estamos fazendo um doce, uma sobremesa para gringo ver. Certo? Então, coloquei aqui 1/3 de cacau em pó. E agora, com o nosso fouet, vamos mexer bem essa mistura aqui, ó. O segredo é misturar bem, certo? Aí agora é o seguinte, você vai pegar uma peneira, pede o seu boy para te ajudar. Aí, ó, você pega todos esses ingredientes líquidos e coloca aqui, tá? Na sua peneira, o fogo tá ligado no baixo, tá? Não esquece disso não. Aí nós vamos passar aqui para coar o nosso cacau, tá? Pra gente ter certeza que o nosso cacau vai estar coado. Seguinte, ó, tô mexendo aqui, pedi meu boy para continuar segurando a nossa, como fala, peneira aqui. Então, boy, desce um pouquinho aqui. Aí, comadre, eu vou colocar aqui na nossa peneira uma colher e quase 2, tá? De trigo. E ó, coloco o peneiro, mexo aqui, tá? Não esquece de mexer não, que é super importante. Assim que você peneirou bem o trigo, pega o seu fouet e mexe bem todo esse creme que está aqui, tá? O porquê que a gente está usando o fouet? Para não dar bolinha no trigo. Porque o certo de você colocar o trigo, comadre, é na hora que você está misturando todos os ingredientes lá, tá? Daí, ó, eu vou colocar aqui mais ou menos 1/3 de leite de vaca aqui. Vou ser bem sincero que você já tem 4 minutos e meio, já tá quase no ponto da gente desligar completamente esse fogo. E olha que eu tô trabalhando no fogo baixo, tá? Aí agora, ó, vou colocar aqui no nosso molho exatamente 2 colheres e um chorinho de manteiga bem cheia. As colheres são bem cheias, tá? De manteiga, tá? Ah, uma outra coisa, eu vou deixar todos os ingredientes aqui abaixo, caso você se perca. E continua mexendo, tá? Não desiste, comadre. Vai até o fim que isso aqui vai dar super certo. Ó, você vai perceber que assim que a manteiga derrete, você já sente que tá soltando do fundo. Aí você desliga o seu fogo completamente e mexe no fogo desligado mais 1 minutinho no máximo. Fez isso, aí você retira ele do fogo e coloca para esfriar, tá? Passaram-se exatamente 55 minutos. Ah, eu não abri a panela, tá? E ó, eu deixei o meu fogo abaixo do meio porque começou a água a ficar fervendo. Então, não esqueça de trabalhar sempre no, como vamos falar? Trabalhar no fogo baixo. Aí é o seguinte, tirou aqui, aí nós vamos ver se nosso bolo está propriamente cozido, tá? Então, ou assado. Aí é o seguinte, ó. Nossa, cresceu bem, ó. Aí, antes de você abrir todinho, você vai fazer o seguinte. Com o palito, a gente percebe que ele está completamente cozido, certo? Aí nós não podemos desenformá-lo assim não. Nós vamos separar, deixar ele guardadinho ali esfriando. E assim que a forma e o bolo estiver completamente frio, desenforme. Olha isso que lindo, uma maravilha, né? Aí é o seguinte, desenformado direitinho, caso você queira, você pode, ó, cortá-lo no meio, tá? Você pode fazer isso com uma faca de serra, como eu estou usando aqui, os profissionais usam linha, enfim. Cada boleira aí tem a sua forma de cortar o seu bolo no meio. Cortou o bolo no meio direitinho, aí você pega o nosso creme que já está frio e coloca no meio dele. Eu gosto bastante de recheio, e você aí como gosta? Hã? Me conta aí como que você gosta do seu recheio. A câmera desligou, não vi. Bom, mas depois que você recheou o meio, o que você faz? Você traz de volta a outra parte, certo? E se ficar um pouco meio assim, ó, tortinho, não se preocupa não, porque a gente vai cobrir tudo isso agora, a parte que ficou meia assim, ó, estranha, com essa cobertura nossa aqui, maravilhosa. Olha isso. Olha isso daqui, comadre. Olha isso, ó. Então, já sabe, caso você goste de muito recheio, coloque recheio no meio.
Caso você não goste de muito recheio, coloca recheio só em cima. Enfim, o importante é você ficar gorda nessa quarentena, né, comadre? Porque essa é a nossa meta, de engordar você assim pelo menos uns 3 quilinhos, né? E ó, eu espero muito que você tenha gostado dessa receita, que faz um sucesso danado em todas as padarias, cafeterias, bakeries na Europa. E ó, caso você faça, não esqueça de me contar, tira uma foto, me marca lá no Instagram, que eu vou amar em ver. E outra, compartilhe os vídeos daqui, comadre. Você compartilhando aqui, ó, me ajuda muito, porque nós fazemos vídeo todos os dias aqui com o maior carinho pra você. Nós quem? Eu e meu maridão, certo? Um beijo grande e até a próxima. Tchau!